A graça e a paz estejam com todos vós essa noite. Estamos mais uma noite aqui, reunidos no nome do Senhor para apresentar para vocês o projeto, o trabalho, a rádio, enfim, sobre a obra. E estamos aqui com o nosso apóstolo e a pastora, sua esposa, a pastora Márcia, e o pastor e o apóstolo Laércio. Acertei, glória a Deus. É difícil às vezes acertar. Quero que pedir com licença para estar entrando em sua casa essa noite e estar trazendo algo da parte do Senhor. Que você nessa noite venha ser impactado com a glória do Senhor. Temos algo para compartilhar com você essa noite. O apóstolo também vai comentar, vai falar. Você que não você que não foi inscrito, você que não curtiu, não compartilhou, compartilhe, te inscreva no canal. Faça parte dessa família, a família apostólica, o povo de Deus. Não é placa, não é ministério, não é A nem B, mas todos, o povo de Deus é o que vai morar no céu. Você é bem-vindo a esse trabalho. Apóstolo, esteja com a permissão de falar algo da parte de Deus sobre o trabalho, pastor Márcio, fique à vontade. Amém, amém. Antes de falarmos do projeto, John, antes de falarmos do que não vai acontecer amanhã, né, de CMO, eu quero ler o que o Senhor me mostrou agora ali, antes de nós virmos para cá, uma passagem. Quero compartilhar com todos vocês, meus irmãos. É muito importante lermos a palavra de Deus. No livro de Mateus, capítulo 14, verso 22. Gostaria que vocês, do outro lado, tomassem um momento seu com Deus para ouvir essa passagem. Muitos conhecem ela, mas o Senhor revela o que Ele quer no momento dEle para cada um de nós. Amém? Como nós oramos aqui antes de entregarmos, antes de iniciarmos, eu quero só fazer uma oração neste momento. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Através das Tuas Escrituras, Pai, revela para nós pequeninos, Senhor, a Tua palavra, os Teus mistérios. Repreendemos aqui em nome do Teu Filho Jesus todo espírito imundo, enganador, que tentar atrapalhar a leitura desta palavra e o entendimento do Teu povo. Em nome de Jesus, estejam todos amarrados. Amém. Diz assim a santa palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário, mas a quarta vigília da noite. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Aleluia. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, maravilha. Aleluia. Glorificamos o nome de Deus quando aplaudimos, meus irmãos, porque o nome dele é santo. O que nos diz essa palavra aqui antes de nós falarmos do projeto? Deus deu uma ordem aos seus discípulos. Entrem no barco e atravessem o mar. E Jesus ficou parado para orar. Ele ficou ali, meus irmãos, não simplesmente vendo o barco indo mar adentro. Jesus retirou-se dali só a orar. O que Jesus estava fazendo? Ele estava intercedendo por todos. Não somente pelos que estavam no barco, mas Jesus estava intercedendo.
Jesus deu uma ordem, entrem nesse barco e atravessem. E Jesus, quando dá uma ordem para você, meu irmão, minha irmã, vá e faça, porque quando Ele te dá uma ordem, Ele já intercede junto ao Pai pela tua vida, pela tua causa. Você só tem que confiar e ir e obedecer. Mas o que acontece? Muitas vezes você inicia essa caminhada cheio do gás, cheio da intenção, cheio da força. Mas diz a palavra do Senhor que lá no meio do caminho, lá no meio do mar, na escuridão, nas trevas, à noite, ali estava sendo açoitado pelos ventos contrários. Porque neste mundo muitos vão tentar impedir que você cumpra a vontade de Deus. Quando Deus diz vá, siga, faça o que eu estou te mandando, vão tentar te empurrar, voltar para trás. Porque o vento era contrário, o vento contrário ele tenta te trazer de volta ao teu início. Então eles estavam apavorados. Mas Jesus estava vindo sobre as águas. E o que foi o medo deles quando eles viram Jesus? Um fantasma. E é no meio dessa luta, no meio dessa batalha, que os teus fantasmas do teu passado irão te perseguir, meu irmão. É os fantasmas daquilo que te acusavam vão estar ali, te amedrontando. E quando é que o fantasma aos olhos deles se dissipou, quando não era mais fantasma? Quando Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu. Quando eles ouviram a voz do Senhor. Aleluia. Para conseguir a viagem do meio do caminho para frente, não precisam estar ouvindo a voz do Senhor. É necessário ouvir a voz dele para você continuar o percurso. Você não pode deixar de ouvir a voz dele. E nós ouvimos a voz dele quando estamos orando, quando estamos buscando. Se no meio daquele movimento todo do barco, do vento contrário, se os discípulos deles estivessem ali orando, eles estariam ouvindo a voz. Nós temos que ter a certeza que quando o Senhor nos manda fazer algo, Ele nos capacita e Ele nos dá condições de fazermos. Mas nós não podemos deixar de ouvir a sua voz. Nós não podemos deixar fantasmas do passado querer nos amedrontar. Qual seria o homem a ponto de crer como Pedro? Diz a palavra que estava na noite, a terceira vigília, a quarta vigília da noite. Não lembro bem, aqui está. Na vigília da noite, quarta vigília da noite, era escuro. E aí ele diz, Senhor, se és tu, a voz que eu estou ouvindo, se és tu, diga-me que ande sobre a água e vá até ti. Ele disse, vem. Pedro teve a confiança que era a voz do Senhor que ele estava ouvindo, porque quem desceria de um barco em meia tribulação à noite no mar escuro, desceria para pisar sobre as águas, para os olhos humanos é loucura. Mas ele confiou. E é essa confiança, meu irmão, minha irmã, que você tem que ter. Quando há um propósito de Deus na tua vida e Ele diz, vá, siga, você tem que seguir. Você tem que confiar. Pedro caminhou sobre as águas, mas o mundo só fala do momento em que ele afundou. Mas quando nós vamos caminhando sobre as águas e vamos caminhar sobre as águas, ou seja, nós vamos ser diferente do que é o mundo, porque nós como cristãos, nós vamos andar sobre as águas, porque nós nos misturamos com o mundo, nós estamos aqui para ajudar aquele que está se afogando. A palavra diz que no momento que Pedro teve aquele medo, que afundou, ele clamou, e Jesus estendeu a mão, porque ele estende a mão. Então tenha certeza, esta palavra que eu quero dividir com vocês hoje, que quando Jesus manda, você só tente obedecer, obedeça, e todas as tribulações virão contra ti, sim, virão contra ti, mas sempre escute a voz do Mestre, porque quando Ele te mandou ir, Ele já está intercedendo pela tua vida junto a Deus, ao Pai. Tenha esta certeza, amém? Compartilhando com vocês então, meus irmãos, o projeto, essa ONG que Deus colocou no coração, isso já é propósito de Deus em nossas vidas há anos, e nós fomos de um lado, fomos do outro, e veio uma onda do barco e bate de um lado e bate do outro, e vem o vento, e nós vamos lá e oramos de novo, e o Senhor abre o caminho, acalma o mar. Hoje, como diz aqui
nosso querido irmão Jonatas, já estamos pisando na terra prometida. Aleluia. Já estamos pisando em Canaã. Verdade. Nós só temos agora